Senhor, nós te louvamos por essa manhã na tua presença. Deus maravilhoso, que a tudo dá sustento. Tu és o Deus que não tem uma criatura encoberta diante do Senhor. Todos estão debaixo do teu olhar. Tu tudo vigias, tu tudo controlas. E o Senhor Jesus ao teu lado governa esse universo. Então clamamos em nome do Senhor Jesus, que a tua graça seja sobre nós. Nós que aqui chegamos para estudar a tua palavra. Que a tua palavra seja alimento sólido para as nossas almas. Que tenhamos a nossa fé edificada na verdade. Não somente nós, mas aqueles que vão se beneficiar através dessa transmissão e gravação desse estudo. Que a tua bênção repouse sobre todos. Guia-nos pelo teu Espírito, nós te pedimos, para que não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas estejamos no centro da tua verdade. É o que clamamos, crendo que o Senhor nos ouve e nos abençoa, pois somos teus filhos. Pela graça somos filhos do Senhor e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos, vamos lá. 11ª lição. Milênio, reinado de 1000 anos do Rei Jesus na terra. Vamos ver hoje a última rebelião. Depois de 1000 anos, Satanás será solto. Eu peguei uma imagem mais moderninha dessa vez. Um demonão aqui saindo de um portal, né? Só para tipificar Satanás saindo da prisão. Era uma outra foto que eu botava antes. Mas vamos lá, vamos avançar. Quem está no comando aí? Se de alguém lá no comando no computador. Vai fazer ao mesmo tempo? Tá. Irmã Gisete já se incumbiu. Vamos lá, queridos, então. Nessa altura do campeonato, nós já fizemos 10 lições, já vimos a restauração, já vimos na semana passada a restauração da fauna e da flora, dos animais, do mundo verde também. Já vimos sobre as nações 3 lições. Passou 1000 anos de um reino maravilhoso que vai se estabelecer sobre a terra. Chegamos no final do milênio. E aí vem a soltura de Satanás. Por que que Deus permite que Satanás seja solto ao fim do milênio? Ele que foi preso no começo do milênio. Então vamos ler aqui o enunciado. Até aqui vislumbrando pela fé um futuro maravilhoso, com o Rei Jesus reinando em Sião, compartilhando a realeza sacerdotal com os santos, e todos os povos vivendo em paz, harmonia com os animais. Nesse tempo áureo, onde todos obrigatoriamente viverão os princípios da justiça do reino, sem guerras, sem a presença nefasta do diabo e seus anjos caídos, o mal não será vivenciado por séculos. E para os nascidos no milênio, a ideia do mal soará como um conto de uma realidade passada. Vamos pensar um pouquinho sobre esse enunciado. Pensem num período maravilhoso que vem pela frente, em que Satanás estará preso e seus anjos. Pensem em Jesus e os santos glorificados reinando sobre essa terra. Paz absoluta. Pense nos povos que vão viver nesse período maravilhoso, com comida farta, sem muitos perigos na vida, né? Até os animais não ser mais perigosos. Sem guerra, a guerra vai ser completamente extinta. Não haverá bolsões de violência. Se alguém se arvorar a pecar, será sentenciado imediatamente. Um reino absolutamente pacífico e harmônico. Ok? Quem nascer dentro desse período milenar, porque as nações ainda se reproduzem, não é? Vai ter menino que vai completar seus dias e tudo mais. Morreu 100 anos, vai ser ainda jovem. Enfim, quem nascer nesse reino só conhecerá Satanás e os demônios pela Escritura. Eles não vão vivenciar a experiência de ser oprimido pela força do mal. Todo o mal que o ser humano viver vai ser no seu interior,
Mesmo assim, num ambiente tão santo e maravilhoso, pouca ocasião ele terá para dar vazão ao mal interior. Mas não vai ter a opressão exterior. Mesmo nós, os cristãos, vivemos lutas constantes contra o mundo espiritual. Você pode até esquecer disso durante vários períodos. Você pode viver momentos tranquilos aí de meses e semanas e meses e anos, mas nunca se esqueça que ao nosso derredor existe um inimigo, invisível e real, querendo nos destruir. Nunca se esqueça que tem que ter a armadura, que tem que levantar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Os dardos são lançados contra nós. Então existe uma batalha espiritual, nós sentimos às vezes essa opressão. Quando já tiveram oportunidade de ter embate com um demônio ou com um anjo caído? Quando já tiveram oportunidade? Tem embate direto com o demônio. Embate direto com o demônio, pessoas oprimidas, endemoniadas. Ou ao menos, se não tiver o desprazer desse confronto com pessoas possuídas, ao menos você já sentiu a presença dele no ambiente. Isso aí com certeza, né? Ele oprime até você dormindo. Até dormindo e vai lá te dar uma engasgada lá para tentar te sufocar. Então, queridos, vocês têm experiência de sentir a presença do mal. Agora imagina um mundo onde essa presença não existe. É completamente livre de qualquer sensação maligna. Você imagina um mundo assim. Nada, nenhuma opressão, nada, nenhum sussurro do diabo, nada. Simplesmente paz e tranquilidade e justiça, aquele mundo ideal. Extremamente abençoado, cheio de glória. Então, é muito significativo chegarmos agora a esse momento da história humana, pós-reino milenar, e entendermos por que, já que Satanás está preso há 1000 anos, Deus solta ele de novo. Parece, como é que eu vou dizer, estranho, não é? Por que que Deus não deu fim logo a Satanás quando prendeu 1000 anos atrás? Ou deixasse ele preso eternamente? Para que que Deus tem que soltar o inimigo na terra, nessa terra maravilhosa, harmônica e em paz? Aí nós entramos no X da questão. O X da questão é, Deus não faz nada por um acaso. Se Deus libera o diabo 1000 anos depois, num mundo absolutamente sob controle de Cristo, tem um propósito. E qual é o propósito? O diácono já antecipou. Existe a prova da livre escolha. Quem só viveu no reino milenar paz e justiça, ou nasceu no reino milenar, só sabe que existe o mal pela pregação da Escritura, que durante o milênio os povos irão lá para aprender a palavra. Vão ouvir, existia o diabo, fazia isso, fazia aquilo outro, é o tentador, é isso, aquilo outro. Eles vão ouvir falar, mas nenhum deles terá experienciado o que é o diabo, o que é os demônios. Cadê aquele microfone extra aí? O diácono lá. Isso, quem falar tem que pedir o microfone. Paz. Paz, minha irmã. Mas não vai haver pecado? Pecado é uma coisa, demônio é outra. Mas Não, vai haver pecado, eu falei. O mal é inerente neles ainda. Mas o ambiente é tão santo e saudável que não há liberdade para pecar. Quem pecar vai ser sentenciado imediatamente. Mas a gente costuma atribuir, às vezes, o pecado humano à força do diabo. Não é a mesma coisa. Porque o mal vai existir ainda, né? O mal existe intrínseco, na natureza humana. Mas não é externo. Sim. No ambiente não tem mais mal. Sim. Entendeu? Sim. Isso é muito interessante a gente pensar. O sistema é bom. O sistema está totalmente santo. 100% santo. Uma vez o pastor Aceri me fez pensar. Se uma pessoa endemoniada mata alguém, uma pessoa que está nitidamente possuída por um anjo caído, ele mata alguém, quem é o culpado dessa morte no dia do juízo? A pessoa ou o demônio? Os dois.
Os dois. Porque ninguém chega a ficar oprimido a esse ponto do nada. Tem que haver uma concessão, tem que haver uma liberdade, tem que haver uma licença, uma legalidade. A palavra é essa. O reino de Deus trabalha com princípios. Então, eu até me lembro, só para introduzir esse detalhe, né? Há muitos anos atrás, depois que eu me converti a Cristo, então, mais ou menos ali no começo da minha caminhada, uns 28 anos atrás, aconteceu um assassinato na Pavuna, muito famoso. Uma mulher assassinou a mãe de santo. Só que naquela época, tinha aquele jornal O Povo. Lembra do jornal O Povo? Um tabloide sangrento pra caramba. Meu Deus, parecia o inferno na terra, aquele jornal. O jornal era impresso com sangue. Você chegava na banca assim, naquela época botava o jornal assim na banca, né? O Dia, Globo, o Jornal do Brasil. Aí tu dava de cara com o tabloide do Povo. Uma cabeça decepada, em close. Né? Pessoas que foram assassinadas em close. Eram as fotos mais absurdas do mundo. Numa dessas, naquela época, teve esse assassinato da mãe de santo na Pavuna. A mulher que a assassinou era uma mulher comum, uma dona de casa, comum. Ela foi consultar a mãe de santo e, tomada do maligno, ela avançou sobre a mãe de santo, matou e arrancou os 2 olhos das órbitas da mãe de santo. E a língua. Ela cortou fora a língua e arrancou os 2 olhos das órbitas. Aí na capa do jornal, aquela cabeça caída assim, com os 2 buracão assim, ó. Era assim antigamente. Não tinha censura nenhuma. Eu fui acompanhar aquele processo todo, e aí, nos depoimentos, descobri que aquela mulher não era frequentadora habitual de terreiro de macumba. Aquela mulher tinha uma vida comum, o marido dela dando testemunho, nunca tinha tido ocorrência nenhuma desse tipo. Então, como é que uma dona de casa, de repente, vai no centro de macumba e vira um monstro? Do nada. Tem muita gente que é endemoniada, mas não faz isso. Ela foi uma vez no centro de macumba e pegou um demônio e matou a outra hospedeira de demônio também lá. E foi terrível aquele caso. E aí, os detalhes, né? Tinha uns detalhes ou outro. A polícia pregou aquela mulher, só que ela falava em línguas estranhas. E o pior, 3 policiais da Polícia Civil não conseguiam segurar ela. A força que aquela mulher estava era sobre-humana. 3 homens não conseguiam contê-la direito, ao ponto dela quebrar a televisão da delegacia. Então imagina o fuzuê que foi para conter essa mulher com a força demoníaca. Aí na época eu questionei isso, né, com meu pastor, falecido pastor Acélio. E chegamos à conclusão de que, nesse caso bem claro aí, né, houve uma concessão para o mal. Na hora que ela foi buscar essa entidade, ela deixou a alma dela disponível para que isso acontecesse. Então, estou dando esse exemplo para mostrar que não é, existe um mal interior, na natureza humana, todo mundo tem, até nós temos, cristãos, e existe as forças demoníacas, que pode se apropriar dessas legalidades e entrar no corpo humano e fazer uma arruaça. Mas nem todo ser humano que comete crime está endemoniado. Tem isso também. A gente atribui sempre a força demoníaca. Não. Seres humanos matam sem demônio nenhum. Caim matou Abel, não há nenhum indício ali de possessão demoníaca. Matou o irmão pela sua própria vontade. E Deus falou que ele podia se conter. Então não era uma opressão demoníaca. Ok? Então nem sempre tudo que se faz de mal na terra é demônio. É a natureza do homem também caída. Para corroborar com isso, pastor, a fisiologia explica que a raiva alimenta a raiva. E num sequestro emocional, a pessoa é capaz de matar, de trucidar e perde totalmente a razão. Ela vive intensa emoção. Sim. É substância química que o próprio organismo libera dentro da corrente Uma coisa sanguínea. terrível, mas pode ter um surto psicótico. Vocês não sabem de nada. Já houve casos jurídicos, isso eu sei, porque a gente vai pesquisando tanta coisa,
de mulheres que foram absolvidas de ter assassinado seu parceiro, seu companheiro, marido, porque estavam na menopausa. Deu uma TPM tão forte que ela matou o cara. Como é que pode um negócio desse? Que desarranjo foi esse? Cuidado aí com as suas esposas na menopausa. Misericórdia. Mas olha que ponto chega, né? Olha que ponto chega desvario do organismo da pessoa. Misericórdia. Que menopausa é essa? Que TPM é essa ao ponto de trucidar o outro? Tudo isso falamos para entender o seguinte. Agora tira a figura do inimigo de cena, tira os anjos caídos. A única coisa de mal que há no milênio está dentro do próprio ser humano, das nações, da criatura. Ok? E mesmo assim não tem ambiente para ele se expressar. Se ele quiser fazer o mal, vai ser imediatamente sentenciado. Então não há lugar para o mal ficar à vontade no milênio. Liberdade. Então, o povo do milênio vai viver um período de harmonia e paz muito grande, santificado à força. Digo porque o reino é totalitário, as pessoas serão obrigadas a obedecer. Muito bem. Tudo isso para a gente entender por que Deus solta o diabo depois de 1000 anos de paz. Porque há uma geração inteira que não experimentou o mal na sua plenitude. Não viveu, não vivenciou o que nós vivemos. Nós lutamos contra o mal. Eles não têm essa experiência. Então, a revelação anunciou antecipadamente a soltura de Satanás, o diabo, ao fim dos 1000 anos. Por um período curto. Essa soltura do diabo depois de 1000 anos é por um período curto. A pergunta que não quer calar é: para que soltar o diabo se já estava preso? Qual o propósito de Deus com essa soltura? Precisamos entender. Estava conversando com o Anderson ali, ele falou para mim que tem gente que pensa, olha a doideira, que o diabo já está preso. Na verdade, essa ideia vem da Igreja Católica Romana. Santo Agostinho, ao espiritualizar a Bíblia e descrer do reino literal, ele já asseverou, né, e tantos outros teólogos católicos romanos, que o diabo foi preso quando Jesus venceu na cruz. Isso é amilenismo. Quando é que começou o milênio para a Igreja Católica? Lá no primeiro século, já estamos no milênio. Nós já estamos no milênio e o diabo já foi vencido. Quando Jesus venceu na cruz, já foi preso. Então não tem prisão do diabo agora para frente. Já está preso. Desde a cruz de Jesus. Olha a loucura. A palavra de Deus diz: vigiai, porque o diabo anda ao derredor, está solto. É príncipe da potestade do ar, está solto. Mas a igreja criou a ideia de que o diabo já está preso. E que, não é? Ali a variante é que os demônios estão soltos. O chefão está na cadeia e os capangas estão soltos. Está comandando a cadeia igual o Comando Vermelho faz aqui no Rio de Janeiro. É. Por celular. Anula tudo, né? Tira todo o contexto, porque espiritualiza. Aí o diabo já está preso, os demônios estão presos. Infelizmente, isso é uma ideia errônea que está no coração de muitos. Se você perguntar para alguém, qualquer um, cristão ou não cristão, onde está o diabo agora? Não deixar ele pensar, qual é a resposta que ele vai dizer? No inferno. Então, para a maioria do inconsciente coletivo de todos, a religião que está na mente de todos, o diabo já está lá embaixo. Se ele já está lá embaixo, ele não está aqui em cima perturbando ninguém. Pois é. É o mesmo sistema do Comando Vermelho preso aqui nas cadeias de Bangu, e de Bangu comandando o crime no Rio de Janeiro todo. Pois é, todo mundo pensava, o diabo está onde? No inferno, lá embaixo. O diabo ainda será preso. Amém? Avança aí para mim. Então, qual é o propósito de soltar o diabo que já estava preso por 1000 anos? Provar
a livre escolha de todos os seres. Li sim. Li até a última linha. Provar a livre escolha de suas criaturas. Só um detalhe técnico, viu, irmãos? A palavra livre-arbítrio, ela não está na sua Bíblia em lugar nenhum. A palavra livre-arbítrio é um conceito filosófico. Mas a livre escolha, ela é exemplificada em vários textos da Bíblia. Estivemos agora ministrando ali em Fortaleza, uma das aulas sobre a livre escolha, ministrada pelo pastor Márcio. Que aula maravilhosa. Você vê em toda a Bíblia, ali percorremos de Gênesis até Apocalipse, vários exemplos de livre escolha. Então a livre escolha é uma realidade. Mas a palavra em si, livre-arbítrio, não tem na sua Bíblia. Amém? Mas vamos lá, vamos entender. A aula de hoje, ela é uma aula de livre escolha, de livre-arbítrio, para entender por que Deus solta o diabo depois de 1000 anos. Olhando para toda a revelação das Escrituras, desde o Gênesis aprendemos que o homem foi criado com poder de escolha. E antes do homem, os seres angelicais, também possuindo esse atributo, tiveram a oportunidade de decidirem ser fiéis ou se rebelarem. O querubim Satanás escolheu o mal e junto a ele miríades de anjos. Então vamos lá. Para começar, essa história não começa na terra, ela começa no céu. A palavra vai revelar que houve uma rebelião no céu. E os anjos seguiram, o seu líder, que foi Satanás. Está embutido nessa passagem de Ezequiel 28:14 em diante. Vamos ler em voz alta para vocês participarem? Vamos lá, irmãos. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, partindo dessa introdução, o querubim da guarda. Querubins são os seres viventes, estão lá em Ezequiel. São os mesmos animais, seres viventes, que estão diante do trono de Deus. No livro de Apocalipse revela que há querubins ao redor do trono. Ok? E esses querubins são uma classe elevadíssima de anjos. Então são os mais próximos de Deus. Tão próximos que não podem nem olhar Deus face a face. Tem que esconder o rosto com 2 asas. São os mais próximos de Deus. Satanás, então, queridos, ele faz parte da classe dos querubins. Não é qualquer anjo. São aqueles que estavam em posição mais elevada. E ele foi criado perfeito. Então, não se pode dizer que o diabo já nasceu diabo. Que Satanás já nasceu maligno. Ele, como qualquer outra criatura de Deus, foi criado com uma condição e depois disso se corrompeu. E até que se achou iniquidade em ti. Vamos ler aqui, olha, verso 16. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o seu interior de violência. Não tinha antes. E pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, glórias a Deus por essa revelação, que se não tivesse embutido aí, nós não teríamos nenhuma outra passagem na Bíblia para saber sobre a queda de Satanás. Essa está aí em alusão à queda do inimigo. Então ele foi criado perfeito. Amém? Cadê o microfone? Dá ali para mim, irmã, por favor. Ele não foi criado mal. Bom dia, Pai Senhor. Paz, minha irmã. Uma dúvida, eu lendo essa passagem, se a aparência dele, depois de caído, porque eu li Ezequiel 1, vários olhos. Se a aparência dele... Foi adulterada, né? Foi adulterada. Não tem assim essa explicação muito clara na Bíblia, não. Mas há indício de que ele sofreu mudança. Apesar de que
O apóstolo Paulo vai dizer que ele tem capacidade de se transfigurar em anjo de luz. Se tem capacidade de assumir essa aparência, ele pode mudar a sua aparência, né? E tem poder de mutação da sua aparência. Mas a ideia é que ele foi lançado fora e sofreu alguma mudança, mas não vejo claramente na Bíblia como seria essa mudança. Só pode falar agora no microfone. É bom que todo mundo policia um ou outro. É implicância. Implicância não, é porque o pessoal de casa fica ouvindo nada, não. Não, pastor, o que acontece? O pastor falando sobre ele tem poder de se transformar em anjo de luz. Transfigurar. Antes, então, ele era. Ele era? Para ele se transfigurar, porque ele não aparenta mais ser um anjo de luz. Mais, isso aí, é isso aí. É isso aí, o comentário é pertinente. Se ele tem que se disfarçar, é porque ele não tem mais a aparência. Não tem mais a aparência de anjo de luz. De anjo de luz que ele tinha. Então. Porque ele era anjo de luz. Agora, se mantém, aí que tem o detalhe, ele é querubim, 6 asas. Se ele ainda tem 6 asas, não sei. Se ele tem olhos cobertos pelo corpo dele todo, como é descrito os outros seres viventes, não sei. Não há esses detalhes na Bíblia. Como é que ele é tipificado no livro de Apocalipse, revelado? Como um dragão. Um dragão tem uma aparência distinta dos querubins, né? Avança aí para mim. Hein, pastor, posso falar um negocinho? Eu vejo na internet uma onda de youtubers, né? Que eles têm essa filosofia, eles querem instigar as pessoas a irem contra Deus, questionar que o Senhor é bom. E eles usam essa passagem aí para dizer que o Senhor é mau, porque a Bíblia fala que Ele criou o mal. Então Deus é mau porque Ele criou o mal. Como se Deus tivesse feito isso. Satanás cair. E ali a gente vê que o mal não é o Senhor que cria. Se ele criou, é no sentido de que o mal é a ausência do bem. Sim. Então, se a pessoa se afasta de Deus, ela não faz o que é bom, aí ele cria o mal. Mas não é que Deus faça mal, não é verdade? A palavra de Deus diz assim, né? Vamos pegar esse princípio. Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso está escrito na sua Bíblia. Se Deus não é tentado pelo mal, Deus também a ninguém tenta. Se Deus tivesse o propósito de derrubar suas criaturas, Ele tentaria as criaturas para que caíssem. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Que Deus cria tanto Satanás como os outros seres com a possibilidade de escolha. E é o que nós vamos falar aqui nessa lição sobre escolha. Deus não faz alguém mal. Há uma escolha. Ok? É esse o princípio de tudo que nós vamos analisar aqui. Diga, varão. Amém, pastor. Lembrando que eu não posso ir mais fundo que isso sobre Satanás, porque não há subsídios bíblicos. Não, estou falando a respeito do que a irmã comentou, que quando Deus é mau, em Gênesis a gente vê que o Senhor diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Em trevas. Sim. Quando começou a se gerar todas essas coisas, haja luz. E de lá para cá, indo diretamente, assim, pulando, para não falar muito, que tem muita coisa ainda, em Apocalipse vemos que o Senhor está banindo as trevas. Então o que acontece? Eu entendo, eu vejo se estou errado, o pastor me corrija, que tudo que é mal, que vem das trevas, há de ser jogado no fogo e enxofre. Sim. Então não haverá mais sol nem lua, mas a glória de Deus se iluminará. Está escrito no Apocalipse. Isso já é na eternidade, já na eternidade futura. Então já eliminou todo tipo de mal. Está sendo banida. Não é que Deus seja mal. Deus está limpando tudo aquilo que não é bom. Olha só, e aí que nós vamos entrar na questão do livre-arbítrio. Olha como é que essa aula é importante. Nós fizemos um seminário inteiro sobre isso, agora recente. Esse assunto é muito pertinente, porque essa confusão, as pessoas acham que Deus é arbitrário, que Deus é ditatorial, que Deus impõe a sua criatura, não é? Mas aí alguns pensam que não é assim, que Deus impôs a criatura a ser má, e não é assim. A maldade é uma escolha. E eu acho o maior de todos os dons de Deus, depois da nossa salvação em Cristo, o maior dom que Deus deu ao ser humano foi a livre escolha. Para mim é o maior dom de todos. Não só ao ser humano, como aos anjos. Deus poderia ter nos criado, já programados, para sermos adoradores dele infalíveis.
como animais, como robôs. Isso me tiraria a liberdade, o poder que eu tenho de decidir. Se eu fosse programado por Deus já desde o ventre a só obedecer e adorá-lo, eu jamais desobedeceria por programação prévia, como robô. E Deus não quer isso. Deus quer que as criaturas que Ele criou o amem por querer e não porque foram programadas para isso. Seria uma lobotomia geral, todo mundo nasceria já retardado e só adorando a Deus. Não é assim. A beleza da livre escolha é que o ser humano pode até escolher detestar Deus. Isso é o poder absoluto, irmão, da criatura. Diga, varão. Pastor, pontos aqui que é importante analisar, né? A palavra... Está funcionando. Alô? Tá funcionando. A palavra de Deus diz que eu crio o bem, né? E crio o mal. Tem um versículo que fala exatamente isso. Se nós pararmos para pensar, lá no início, lá no Éden, antes da queda, o Senhor diz para eles não comerem do fruto da árvore, né, que está no centro do jardim, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Depois que eles comem, Deus diz: eis que o homem se tornou um como nós, conhecedor do bem e do mal, dando bem a entender que o mal, então, existia, mas não estava acessível. É anterior, é como nós estamos vendo. Isso aqui é no céu, antes de haver o homem. Então, mas quem desencadeou o mal para a humanidade depois ter a escolha foi a desobediência do casal, entendo eu assim. Não. A desobediência do casal faz o homem entrar nesse padrão da livre escolha. Exatamente. Mas anteriormente o mal já estava ali. Satanás já não é o mal presente no Éden? Exatamente. Como é que ele já é presente no Éden, Satanás? Porque antes já foi tentado lá no céu. A história da livre escolha não começa na terra. A história da livre escolha não começa no Éden. Ela começa no céu com os anjos. As primeiras criaturas que tiveram que escolher seu lado foi lá em cima. Não foi aqui embaixo. Então, pastor, resumindo, que eu não concordo. Da maneira que você colocou, parece que começa tudo no Éden, não é? Sim, mas eu não estou falando... Começa lá em cima. Não foi isso que eu quis dizer, que começa tudo no Éden. Eu quis dizer para a que humanidade. A humanidade não tinha conhecimento até a desobediência. Sim, eu vou entrar nisso. Ele se torna conhecedor. Nós vamos andar na lição e vamos passar por isso. Quem mais? Alguém mais vai falar? Não, né? Então vamos avançar para você entender. Não vamos chegar lá, porque vamos passar pelo Éden. Mas só que nós já saímos do céu. Quem mandou sair do céu? Eu não terminei ainda do céu? Quem está mandando entrar na terra agora, se a terra ainda está sem forma e vazia? Nós estamos no céu ainda, irmãos. A primeira peneira é no céu. Ok? Aos anjos que não foram seduzidos, permaneceram fiéis, a Bíblia designa com adjetivos de anjos eleitos ou santos anjos. Então vamos lá. Quantos anjos Deus criou? Não sabemos. O termo miríades e miríades são milhões e milhões. É uma expressão numérica. Não é um número exato. Não sabemos. Quantos milhões e milhões de anjos Deus criou? Não sabemos. A expressão está lá, miríades e miríades. Desse número imenso de anjos que Deus criou no céu, Satanás faz o seu comércio, faz a sua sedução, e 1/3 dos anjos seguiu Satanás, revelado lá no livro de Apocalipse, que o dragão arrasta a 1/3 parte das estrelas. Então, não temos um número exato, mas temos uma proporção. A cada 3 anjos, 1 seguiu Satanás e 2 permaneceram fiéis. Essa é a proporção. Quantos são, não faz menor diferença agora. Só tem 1/3 que seguiu o inimigo. Ok? Isso faz uma diferença, porque Deus passa a designar os que não se rebelaram, foram provados pela sua livre escolha e não quiseram seguir a Satanás. Deus os qualifica como anjos eleitos. Isso é muito bacana. Essa expressão eleito é importante, né? Ainda mais associada a anjo. A gente fala da eleição da igreja. Nós fomos eleitos.
Maravilha, mas tem anjo eleito também. Olha o que está escrito em Lucas 9:26. Vamos ler? Porque é qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai, na glória do Pai e dos santos anjos. Então, os anjos agora são chamados de santos, separados. Então, os anjos que estão com Deus são santos. Desde que você entenda a palavra santo, não de maneira católica romana. Certo? A maneira católica romana de ver a palavra santo é alguém maravilhosíssimo, né? E etc. A palavra santo é separado. Então, os anjos que estão com Deus são separados. E no outro texto, vai usar um outro qualificativo para esses anjos que estão com Deus. Vamos lá? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Agora, chama esses anjos de eleitos. Já foram selecionados. Que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, eles são santos, separados, e são selecionados, eleitos. E os demais anjos que seguiram Satanás? Qual é a qualificação deles? Rebeldes. Está na sua Bíblia. Caídos. Que mais? Demônios. Todo demônio é um anjo caído. Todo. A entidade pode enganar os seres humanos, se transfigurando de várias entidades. É Brahma, Vishnu, qualquer divindade pagã. Oxóssi, não interessa. São anjos caídos. Ok? Então, tem anjo eleito e anjo caído. Eu amo esse estudo. Avança aí para mim. Eu me amarro nesse estudo. Agora sim, chegamos no Éden. Partindo do princípio que lá em cima, os seres criados por Deus tiveram que escolher ficar do lado de Deus ou seguir a rebelião, é o mesmo princípio que Deus agora coloca diante da criatura recém-criada, Adão e Eva. Criados em perfeição, como os anjos também foram criados antes em perfeição. Mas agora vem o teste da obediência. Percebam que Deus não empurra o homem para o mal. Deus apresenta a escolha. É uma grande diferença. Se Deus quisesse que Adão e Eva tropeçassem, Deus faria de tudo para eles caírem. Deus não fez isso. Deus deu decretos, colocou ali, né, um teste e esperou a criatura escolher. É o homem que escolheu. Não foi Deus que os jogou no chão. Gênesis 3,17. E Adão disse, depois da queda, né? Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Nós até discutimos ontem, antes do churrasco, quando teve churrasco dos homens. Quem perdeu, perdeu. Antes do churrasco, estavam discutindo. Quem peca literalmente nessa questão do Éden? É Adão ou é Eva? Primeiro lugar. Adão não. Quem comeu primeiro? Não é os dois, não. Tem uma história. Eva. Não são os dois. Gênesis 1:28. Quando Deus abençoou o casal, foram os dois. Na hora que abençoou-os aos dois, ao mesmo tempo, simultâneo. Na hora da queda, não foram os dois. Primeiro, Satanás bateu papo com Eva um bom período. Ela caiu. Ela comeu. Depois, ela levou para o seu marido. E aí a Bíblia é sucinta e não diz que teve conversa. Ele pegou e comeu. Adão caiu depois. Não é simultâneo. Mas quando Deus chama para julgamento, Ele não chama Eva. Chama
Adão. E a palavra vai designar que o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado não entrou no mundo pela mulher. Tem a ver com certa hierarquia que Deus estabeleceu. Ok? Tem a ver com hierarquia. Microfone lá, o varão pediu ali a palavra. Mas literalmente quem comeu foi ela, em primeiro lugar. Diga, meu amado. Amém. Então, pastor, assim, eu também tenho esse entendimento, é perfeito o que o senhor falou, a colocação sobre a hierarquia do homem. Mas eu entendo que a falha de Adão foi ele não cumprir, omissão. Foi ele não cumprir o propósito daquilo que Deus chamou. E Deus deu ordem para ele governar o mundo, mas também a sua casa. Porque a cobrança veio para o homem porque ele peca em não governar a sua casa. Porque, conjecturando, é claro, se ele fala para Eva, olha, Deus tem falado conosco, não escuta ninguém que não seja da nossa linhagem. Não escuta, só escute Deus e o que eu te falar. Ele não direcionou a casa dele. Por esse modo, no meu entendimento, o erro dele foi esse. Deus esperava que ele governasse a sua casa. Por isso que a cobrança vem sobre o homem. Sim, porque ele não governou a sua casa. Mas tecnicamente... Porque se ela errou, sim, e não justifica, não estou justificando o erro dela, mas foi a falta dele, o governo estava sobre o homem. Você é o governo, pois é, o rei da casa, a mulher é o governo. Você tem que orientar ela. Você não fez isso. A grande pergunta é, o que estava Adão fazendo quando ela batia papo com a serpente? Ele estava dando nome aos bois. Então, confirma que... A Bíblia não diz nada. Então, ratifica o que eu acabei de falar. Ele governou o mundo, mas não governou a casa. Esse foi o pecado dele. Por isso que ele é cobrado, e a Bíblia vai confirmar isso. O pecado veio por um homem. Esse foi o pecado dele. A parte dela foi só a porta de entrada, mas a brecha quem deu foi Adão. Há um peso de responsabilidade maior sobre o homem. Agora, olha só, querido, a Bíblia se omite em dizer o que Adão estava fazendo enquanto ela batia papo com a serpente. Ele estava tirando uma soneca. Ele tinha comido muito ali no Jardim do Éden. Aí ficou com um pansão enorme. Falou, vou dormir. Aí dormiu, enquanto isso Eva está batendo papo com a serpente. Não há detalhes bíblicos para a gente acertar isso. Mas que a responsabilização veio sobre o homem, isso é bíblico. Isso é bíblico. Amém? Deus cobrou do homem. Deus diz que o pecado entrou no mundo pelo homem, ainda que ela tenha comido primeiro. Pastor, não podemos mudar os fatores. Pastor, amém? Avança aí para mim. Pastor, tem mais uma pergunta. Pastor, aqui ele fala assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Sim. Aqui dá para entender que antes Eva não era dominada pelo marido. Sim. Então, ela tinha autonomia para decidir. Tinha. Isso é um princípio maravilhoso. Que eu quero colocar aqui. Então, ela também é responsabilizada, porque deixa claro aqui. Agora, ele passa a dominar a Eva. Isso aí é um princípio de casamento. Eu vou falar, só porque a irmã salientou, vou falar, vou deixar bem claro. Deixar bem claro isso aí. A palavra, teu marido te dominará. Vocês estão fazendo um barulho paralelo. No original hebraico significa reinar. A palavra hebraica para dominará é reinar. Literalmente, o homem reina sobre a mulher. Literalmente. Pode fazer exegese que for, você vai ler a palavra reinar. Por que a mulher fica sujeita a esse domínio, essa governança do homem? Por causa da queda. Porque quando Gênesis 1, 28 diz, os abençoou tanto Adão como Eva, e ali não havia uma distinção clara. Então presta atenção nesse conceito. Desde a queda do homem, por causa do erro de Eva, as mulheres estão submissas aos seus maridos. Quando é que essa lei acaba para as mulheres? Quando é que as mulheres não serão mais sujeitas a seus maridos? Na glorificação, onde não se casam, nem se dão em casamento.
aquele que for digno de alcançar a vida eterna. Ali acaba, ali cessa. Mas até o dia da glorificação, há uma lei de autoridade e submissão sobre a mulher. Isso aí pode questionar quem quiser, com princípios filosóficos de machismo machismo e feminismo, é tolice. Porque até a volta de Jesus e a glorificação, a mulher está submissa ao marido. Paulo é categórico em mostrar a hierarquia. A mulher é a glória do homem, do varão. Varão é a glória de Cristo. Cristo é a glória de Deus. Essa é a hierarquia. Deus, Cristo, varão, varoa. Essa é a hierarquia. Quem quiser lutar contra isso, luta contra Deus. Então, querido, não tem aqui machismo ou feminismo. Tem uma hierarquia. Só isso. Se Deus ter feito o contrário, eu teria colocado Deus, Cristo, a mulher, o varão. E acabou, ninguém podia discutir. Mas estou falando que existe uma hierarquia estabelecida biblicamente. Ok? Vamos avançar. Vocês não estão deixando a aula andar. Fazendo perguntas que todos já sabemos. Tem que ser no microfone. Em Gênesis 2:16, diz que a ordem, em relação à árvore, o Senhor deu ao homem, a Adão. Então, o que eu vejo aqui? Que ele repassou a Eva a ordem que ele recebeu. Então, ela sabia, né? Ela sabia através de Adão. Então, eu responsável é ele. Era ele, porque ele foi o porta-voz da ordem de Deus. Eu acho que não isso é aí, interessante né? isso? Em Gênesis 2:16. Mas continua aquela lacuna. O que ele fazia que não vigiava Eva? E, resumindo, pastor, Adão comeu. Ele poderia não ter comido, ele comeu. Também. É, isso aí. Nós estamos chovendo no molhado aqui no Éden. Vamos avançar do Éden. Pastor, vocês vão querer saber os detalhes agora, qual é a fruta, qual era o tipo de serpente que Satanás incorporou. Mestre. Fala. Se não for pertinente, eu vou avançar. Mestre. Estão aqui nas minúcias, nas entranhas dos textos. Mestre, vamos botar ordem na casa? Tá faltando. Vai, fala. Deixa eu te dar uma ideia. Sabe qual é a minha ideia? Tirar o microfone de vocês. Não, eu sei. Deixa eu te dar Aí a aula anda. Deixa eu falar aqui só por um momento. Você está falando já, fala, conclua. Olha só, nós somos uns 20 aqui. Se cada um falar 3 vezes, isso aí vai dar 60 minutos. Muito. Então as intervenções têm que ser pertinentes. Vamos programar o seguinte: a cada um, três vezes interromper, por favor. Não posso dar essa liberdade, todo mundo vai querer gastar seus 3 cartuchos. E a aula não anda. Só façam perguntas ou acréscimos se forem pertinentes. Eu sei, se eu estou falando 3... Se eu der essa liberdade, essa regra, cada um vai querer gastar seus três pedidos. Isso aqui não é a lâmpada de Aladim. Eu sei. Para cada um ter 3 pedidos. Está faltando essa ordem porque o pastor de vocês sempre ensinou, dando a vocês liberdade de participação. Eu estou dizendo nisso. A maioria não ensina assim, a maioria palestra e vocês ouçam. Eu palestro deixando vocês participarem, que eu acho mais interativo. Mas a aula tem que andar. Vocês estão me gastando vários versículos na mesma coisa, a aula não anda, tem outros textos. Não é? Vamos avançar então, queridos. Eu dou liberdade, depois eu sou penalizado pela liberdade que dei a vocês. Eu que dou liberdade a vocês. Sou eu que dou, eu posso tirar de volta. Às vezes. Mas dentro dessa regra de 3, cada um, não dá não. Vamos voltar para cá. Isso aqui não é uma democracia, o reino de Deus não é democrático, isso aqui não é democracia. Então vocês não vão votar para passar essa lei de cada um ter 3 pedidos na EBD, porque não vai passar. Eu sou o mediador aqui entre vocês e eu digo, não vai passar. Vamos lá. Mais tarde, o próprio Deus apresentou aos filhos de Israel os 2 caminhos e ordenou-lhes que escolhessem e discernissem a recompensa de ambos os caminhos. Então, nós estamos vendo aqui, no céu houve livre escolha dos anjos. No Éden, o casal inicial pôde escolher o mal, mas pôde escolher. E diante de Israel, Deus colocou as leis
e também lhes deu a escolha. Vamos ler o texto? Deuteronômio 11, 26 a 28, só esse versículo. Vamos lá? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que não conheceste. Deuteronômio 30, 19. Olha o que Deus faz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora olha a palavra-chave aqui, Deus está falando. Deus está falando. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. A quem é dada a escolha? Ao homem. Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Ó, se fizer assim, o resultado é esse. Se você escolher o outro caminho, o resultado é esse. Está aqui as duas proposições. Escolhe. É simples assim. Em nenhum lugar da Bíblia o homem é punido sem escolha. Ele tem escolha. Toda escolha traz consigo a sua consequência. Bênção quando escolhe certo, maldição quando escolhe errado. Existem princípios norteadores, reguladores do universo. Vou dar um exemplo. Existem princípios. Um dos princípios é você não furtar. Dá um exemplo. Tem gente que vai ser zeloso nisso, não vai pegar nem um prego do outro, nem um clipe de papel do outro. Mas tem gente que, por exemplo, trabalha numa empresa, numa firma, e que de vez em quando se apropria de algumas coisas da firma e leva para casa. Acha que a firma paga mal, ele tem direito de levar as coisas para casa. Não tem, não. Tem não, isso é roubo. Quando você quebra um princípio de Deus, a bênção e a maldição já estão escritas. Deus não fica olhando lá do céu. Ih, errou, agora eu vou tacar um raio nele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As leis de Deus já estão determinadas. Ó, isso aqui são as recompensas quando você acerta. Essas aqui são as punições quando você erra. Já está tudo determinado, escrito. Os princípios. Quando você erra, você incorre num artigo das maldições. Quando você acerta, você incorre no artigo das bênçãos. Por isso as bênçãos te alcançarão. A ideia é de chegar até você. Você teve uma escolha correta, num princípio divino de Deus, as bênçãos vão te alcançar, vão chegar até você. De igual forma, a maldição. Quando você comete um erro que quebra um princípio de Deus, inevitavelmente aquele artigo te alcançará. Quantos entenderam? É simples assim. Bênção e maldição vem de Deus. Tem gente que faz uma dicotomia. A bênção vem de Deus, maldição vem do diabo. Não, o diabo não tem poder nenhum para fazer isso. Bênção e maldição vem de Deus. Tudo vem de Deus, inclusive a bênção e a maldição. O homem escolhe, e quando escolhe, algum artigo vai alcançar. Ou da bênção, ou da maldição. Há uma passagem que explicita isso, no livro de Zacarias ou Malaquias, do rolo voante. Quem lembra? Eu acho que é Zacarias. Deus mostra um rolo gigante para o profeta, todo escrito por um lado e pelo outro, e diz: aquele que roubar, a maldição alcançará ele na casa dele. Mostrando aquele rolo voante, um rolo escrito dos dois lados. O artigo já está ali escrito. O cara transgrediu, o artigo o alcança. É simples assim. Quantos entenderam? Isso é para tudo que a gente faz, querido. A gente escolhe o dia inteiro, né?
Você escolhe a roupa que você veste, você escolhe se vai comer ou não vai comer, vai fazer jejum, você escolhe o dia inteiro. Toda vez que transgredimos um princípio de Deus, divino, vai ter sanção. É inevitável ter sanção. Toda vez que acertarmos um princípio divino, teremos bênção. É inevitável que a bênção nos alcance. São princípios que norteiam esse mundo. Todo mundo entendeu? Como a nossa escolha faz toda a diferença. E o poder da escolha é dado ao homem. Deus coloca diante dele os dois princípios e diz: escolhe. É você que escolhe. Não se pode atribuir a Deus um erro seu. Já vi gente cristão que erra e bota a culpa em Deus, fica com raiva de Deus. Estupidez, ficar com raiva de Deus. Foi você que escolheu, não Deus. Amém? Entenderam, queridos? Toda vez que eu acertar, bênção. Toda vez que eu errar, maldição. É simples assim. Por isso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se renovam a cada manhã. Ai de nós se Deus não tivesse misericórdia. Seria todo mundo destruído, consumido. Mas dá tempo para a gente se arrepender, dá tempo para a gente revogar aqueles erros e sair debaixo de peso de maldição. Avança aí para mim. Então vamos lá. Estabelecido esse princípio, vamos recapitular para avançar aqui. As criaturas do céu tiveram escolha? Tiveram. Quem se manteve firme com Deus? Anjo eleito, anjo santo. Quem se rebelou, virou os demônios. No Éden, Adão e Eva tiveram escolha? Tiveram. Deus colocou uma prova moral ali para eles e eles optaram. E diante de Israel, Deus colocou a lei e disse a eles: está aqui a vida, está aqui a morte. Caminhos são esses dois aqui. Qual você escolher é o que vai alcançar a sua vida. Pronto. Tudo na nossa vida tem esse princípio de livre escolha. Amém? Agora vamos para cá. Por isso, construímos esse conceito que o homem tem liberdade de escolha, a criatura tem liberdade de escolha, para entendermos por que, depois de 1000 anos de bênção sobre a terra, Satanás é solto de novo. Ele é o sedutor das nações. Porque aquela geração do milênio só conheceu basicamente o bem. Só vai conhecer harmonia. Só vai conhecer luz. Um mundo tranquilo, abençoado, sem violência. Não há aí uma livre escolha necessariamente, ah? Se o mundo só tem bênção, não tem violência, está tudo estabelecido num padrão só. Precisa libertar o diabo para quê? Para que ninguém diga que serve a Deus porque Deus impôs que servissem em bondade. Não é imposto. Então o diabo é o fator probatório. Ele vai provar quem quer continuar com Deus e quem não quer. É o mesmo princípio que está lá no Evangelho de João. A palavra de Deus diz no primeiro capítulo: a luz veio ao mundo. A luz é Jesus. E mediante a luz os homens escolheram. E alguns deles amaram mais as trevas do que a luz. Isso é uma escolha. Sempre será uma escolha do homem. Vamos lá, está aqui, até escrito aqui, ó, João capítulo 3, verso 19. Se o próprio Deus manda um anjo prender o diabo, Satanás no abismo, dentro do Hades, lacrando-o com um selo, para impedi-lo de continuar a enganar as nações durante o período do reino milenar, isto significa que a influência do mal não será sentida pelos povos no milênio. E os que nasceram ainda com natureza humana caída, pois ainda podem pecar, não sofrem a sedução maligna experimentada desde o Éden pelos homens. Isto seria injusto para com todos os seres humanos de todas as eras que tiveram que conviver com a influência demoníaca de Satã.
Quando a única opção é a obediência à luz e à verdade, como saber se estes povos querem viver de fato na luz de Deus e de Cristo, pois não foram expostos à possibilidade do mal? É necessário, portanto, soltar novamente o diabo para ver quem quer continuar na luz ou quem preferirá as trevas, rebelando-se contra a luz. É possível amar as trevas. É possível alguém de livre consciência querer as trevas? É. Para nós parece um absurdo que alguém prefira o diabo e as trevas do que a Deus e a luz. Porém, há pessoas que preferem o mal. Isso é possível. João capítulo 3, versos 19 e 20. Vamos ler aqui? Estamos construindo um conceito. Vamos lá? O julgamento é este: que a luz veio. Na hora que vocês precisam falar todo mundo, vocês não falam, né? Vocês ficam aí se economizando. Só ouço 3 vozes aqui. Eu falei, vamos ler todo mundo? Só tem 3 vozes que eu ouço. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos lá, aplicar esse princípio. Enquanto eu lia, vem na minha mente. Por exemplo, quem defende que Deus aceita casamento de homem com mulher, está na prática do pecado, ele vai querer ser arguído do seu erro mediante a palavra de Deus? Não. Por isso, não é todos. Muitos homossexuais são contrários à Bíblia e a Deus, porque estão na prática do pecado por livre escolha e acham um absurdo que Deus os censure. Eles acham um absurdo que Deus os censure. A prática deles lhes impede de chegar-se para a verdade. Eles não vão se chegar à verdade, vão ser contrários à verdade. Em muitas dessas passeatas homossexuais do orgulho gay aí, eles ridicularizam a Bíblia, ridicularizam Deus. Até já aconteceu de um travesti, eu acho que foi aqui no Rio de Janeiro. Um travesti se figurou, né, de Cristo, com cruz e tudo, e se crucificou publicamente. Um travesti com os seios desnudos. Foi uns anos atrás. Por que eles têm tanta raiva da palavra, de Deus, de Cristo? Porque as suas obras são más. Eles não querem ser arguídos, nem repreendidos, nem nada. Escolheram. Ah, pastor, mas tem homossexual que tem temor a Deus. Hoje é tudo tão confuso, irmão. Tem igrejas de homossexuais que acham que Deus aceita. A igreja contemporânea, tem a igreja do refúgio lá em São Paulo, da missionária Lana Holden. Eles acham que Deus aceita. Hoje é um negócio meio complexo, confuso. Mas todo aquele que está nas trevas, ele se aborrece de ser repreendido pela luz. Os homens têm opção de escolha. Amém? Eu dei o exemplo do homossexual. Poderia dar exemplo de qualquer outra obra má. Todo mundo entendeu? Amém? Então o homem pode escolher? Pode. Eu sempre cito aqui, como exemplo, a reportagem que vi uma vez no Fantástico, do Zeca Pagodinho. Sempre falo isso aqui porque eu vi e me chocou. Foi perguntado ao Zeca Pagodinho, que é espírita, umbandista, se não me engano, não sei se é do candomblé da Umbanda, se ele tinha medo de morrer. Ele falou que tinha medo de morrer. A religião dele não tirava dele o pavor de morrer. Isso naquele quadro Minha Vida, não sei o quê, cada artista fala da sua vida. E aí foi perguntado a ele, se você
preferiria ir para o céu ou ir para o inferno? Ele falou, eu prefiro ir para o inferno. Porque no inferno eu posso continuar tomando meus beer night, minhas cachaças. Olha a mentalidade do cidadão. Ele pensa que no céu, aquele céu estereotipado, todo mundo é bonzinho, com a auréola na cabeça, não vai poder beber. Mas se ele for para o inferno, deve ter um bar lá no inferno. Não tem um bar? Servido pelo próprio Satanás na coqueteleira assim, ó. Ele mesmo serve os copos. A ideia do cara, eu prefiro ir para o inferno do que essa ideia de céu. Escolha, queridos. A pessoa de sã consciência quer coisa trevuda, coisa de treva. Escolha. Avança aí para mim. Então, queridos, presta atenção. A geração pós-milênio precisa ser testada se querem a Deus ou não querem. É solto, então, Satanás. Isso aqui é uma passeata, isso aqui não é montagem, não, hein? Isso aqui é uma passeata que houve lá nos Estados Unidos. Está vendo aqui uma pessoa com uma máscara aqui de Beelzebub, aqui de demônio, aqui, ó. A única montagem que tem aqui é esse dragão aqui, que eu colei esse dragão aqui nessa foto. No dia lá não apareceu dragão nenhum soltando fogo, viu? Isso aqui eu coloquei para mostrar a influência do diabo sobre a humanidade. Mas essa máscara aqui é verídica. Pessoas fazem marcha para o diabo nesse mundo. Adoram o diabo. O Halloween é uma derivação, né? É meio carnaval, mas tem gente que adora o diabo de vontade mesmo. Eu quero adorar Satanás. Escolha. Tá cá, ó. Essa galera aqui é marcha para o diabo aqui, ó. Aí eu peguei essa imagem, colei ali uns dragão ali do Harry Potter. Eu acho que era do Harry Potter. Para fazer essa ideia de que o diabo soltou e vai agora influenciar essa galera que quer o mal. Verso 7, igreja, vamos ler? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. A nota triste é que depois de 1000 anos de bênção, a maioria ainda vai seguir Satanás. O número como a areia do mar é uma nota triste. Porque você não pode contar os grãos de areia na praia. É uma hipérbole proposital da Bíblia. Como você não consegue contar quantos grãos de areia tem na praia, assim será o número de pessoas que ainda se deixará seduzir por Satanás, quando ele for solto. Avança aí para mim. O que mais espanta nessa predição da última peneira moral da humanidade é que o número dos seduzidos é enorme, como a areia do mar, significa um número incontável. Mesmo que esses tenham vivido por 1000 anos num reino de absoluta justiça e paz, abençoados pelo Rei Jesus e os santos sacerdotes. Agora vamos ver a natureza humana. Qual é a responsabilidade? Vamos lá. Provérbios 17, 20. Vamos lá, irmãos. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha cair no mal. Percebam que tem pessoas que estão tão arraigadas no seu mal que ela não consegue andar no caminho do bem. Isaías 26, 10. Isso aqui é mais contundente ainda. Vamos lá? Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Isso aqui é mais forte ainda. Mesmo sendo beneficiado, ele recebeu o bem, o perverso, nem por isso ele aprendeu a justiça. E diz que até na terra da retidão. Terra da retidão é uma expressão. Até no lugar onde só tem coisa certa, justa, ele continua a sua iniquidade. E não atenta para a majestade de Deus.
O homem não muda por causa do meio. Se é perverso, mesmo que não haja lugar para ele para fazer a perversidade, ele vai ser perverso. Quantos entenderam? Mesmo que o mundo tenha 1000 anos de retidão, ainda há quem queira cometer o mal. Estávamos conversando aqui agora, mais cedo, falando com alguns irmãos. O assunto era sobre psicopatia. Tem que pensar em tudo, né? Dizem os estudiosos que uma criança já nasce psicopata. Ela não se torna psicopata. Ela começa a dar demonstrações da sua maldade desde a mais tenra infância. Ela começa a matar animais. Então, infelizmente, existe isso. Amém? Pessoas que já têm uma inclinação para o mal. Não se pode ignorar essa realidade. E ela é totalmente insensível para qualquer tipo de correção. Ela vai fazer o mal, vai praticar o mal. Avança aí para mim. Vamos usar agora um comparativo com a igreja primitiva. Bispo Irineu de Leão, segundo século, ele disse assim, ó: ninguém está necessariamente submetido à luz. Nem Deus obriga os que não querem conservar a sua arte. O que se separam da luz do Pai e transgrediram da lei da liberdade, por sua culpa, se afastaram, porque foram criados livres e donos dos seus atos. Livre-arbítrio. Irineu continua: e todos os que guardam o seu amor, oferecem a sua comunhão. A todos que guardam o seu amor. A comunhão de Deus é vida, é luz, é gozo dos bens que vêm dele. Para aqueles, porém, que por sua própria vontade se afastam dele, confirma a separação que escolheram. A separação de Deus é a morte. A separação da luz são as trevas. E a perda de todos os bens que vêm de Deus, que vêm dele. Está claro que o nosso irmão também compreendia que a escolha humana é absolutamente livre? Amém, povo santo? Você é livre para escolher abandonar a Deus, se você quiser? Sim. Eu sou livre para apostatar de Deus? Sim. Não quero jamais me afastar do meu Deus. Mas Deus me impede, se eu quiser abandoná-lo? Não. Eu sou livre para escolher. Por isso a necessidade de perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a escolha tem que ir até o fim. Ok? Podemos escolher o caminho errado? Podemos. Não estamos blindados espiritualmente de maneira que não venhamos a cair. Se quisermos cair, cairemos. E nos afastaremos. E sairemos da luz para as trevas, da bênção para a maldição. Por livre decisão. Ninguém cai do nada. Cai por sua própria vontade. Tem que ter o microfone. Cadê o microfone? Pastor, o livre-arbítrio está lançado. Nós, como humanos, somos caídos já para o lado do pecado, né? Mas aqueles que foram escolhidos, desde antes da fundação do mundo, tem o Espírito, né? Como semente. Sim. Que nós temos que nos fortalecer em oração, jejum, estar na congregação, no meio da braça, pegar fogo, como se diz, né? Então, quando passamos por tentações diárias, como servos de Deus, muitas das vezes a nossa carne nos quer levar para longe da presença. Ou seja, queremos aquilo. É algo inevitável. Sendo que há algo que nos impede. Aí eu poderia colocar isso como uma ajuda de Deus sobre nós. Ou seja, não é que Deus nos diz assim, escolhe, se perdeu, perdeu, ou vida ou morte. Não somente assim. Eu enxergo que Deus está aí a nos socorrer. Como diz Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, gemendo, chorando, clamando aquele que podia salvar da morte. Então, pedir socorro ao Senhor
em fato de que o Senhor o tirasse, ou seja, não tirasse, ele vai passar pela prova, mas ele passe vencedor. Como pode explicar isso? Me orienta. É simples assim. O apóstolo Paulo tem uma carta inteira aos Romanos para explicar sobre a questão do pecado. Ele fala assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico, esse eu faço. Miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o mal está em mim. Tá certo? Então, realmente, temos uma luta terrível contra a nossa natureza humana caída. E temos o favorecimento de Deus, os eleitos, de terem recebido o poder do Espírito Santo, que equilibra em nós essa balança. Penso que para nós a decisão fica mais fácil, por termos o poder de Deus nos auxiliando. Mas não exime do ser humano, do cristão, mesmo selado com o Espírito Santo, não exime a responsabilidade da escolha. Paulo diz: se você alimentar a carne, caminha para a morte. Mas se você matar os feitos do corpo, caminha para a vida. Então, olha bem, mesmo tendo o Santo Espírito, eu tenho que optar por negar os feitos do corpo. Senão eu vou caminhar para a morte. Mas pastor, mas não está selado, não está predestinado, eleito, mas vai caminhar para a morte. Por uma escolha sua. Temos o favor de Deus, temos o perdão, temos o sangue do Cordeiro que nos purificou desse pecado, mediante arrependimento. Não é uma garantia implícita. Eu posso errar que Deus vai me salvar, não é assim. Deus me salvará se eu abrir mão do pecado, arrepender, confessar e abandonar. Aí Deus me salva. O grande problema é quando o crente pensa que ele está blindado. Já que Deus me quis, me elegeu, Jesus morreu por mim, já estou garantidaço. Aí começa a fazer coisa errada, vai cair no juízo de Deus. E aí a palavra de Deus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus retribuirá. E o juízo começa pela casa de Deus, não é pelo mundo. Deus vai cobrar na altura daquilo que deu. A quem Deus deu mais? A igreja. O mundo enfrenta a decisão da livre escolha sem Espírito Santo. Não tem vantagem alguma, criatura. Nós temos uma vantagem, temos o Espírito Santo. Mas se nós erramos pior que o mundo, que não tem o Espírito Santo, somos 2 vezes mais condenados por causa disso. Porque quem mais é dado, mais é cobrado. O erro de um cristão é muito pior do que o erro de uma pessoa não crente. Porque o não crente só tem a carne, que o inclina para o mal. Nós temos a carne que inclina para o mal e temos o espírito que inclina para o bem. Nós temos uma grande vantagem. E se ainda assim fazemos igual ou pior que o não crente, somos 2 vezes mais dignos de condenação. Porque não desfrutamos da vantagem que tínhamos de estarmos na luz. Compreenderam o paralelo? Para nós a régua é mais alta, porque foi dado mais. É claro, quem deu mais, se a pessoa não tem, se a pessoa só anda na carne, não tem Espírito Santo, não conhece Bíblia, não conhece Deus, e por instinto ela escolhe fazer o bem, ela não rouba, não faz um monte de coisa, ela tem que ser premiada. E o prêmio dela é subsistir na hora do juízo. Por que essa criatura sem Espírito Santo é poupada e um filho de Deus com o Espírito Santo é condenado? Porque essa pessoa sem Espírito Santo decidiu fazer o bem. E alguns cristãos com o Espírito Santo decidiram fazer o mal. Deus é justo. E Deus não vai... Aí que a palavra se equaliza, quando diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Não é para salvação, é para juízo. Se alguém sem o Espírito Santo anda bem, anda correto, Deus galardoará. E alguém com o Espírito Santo resolve se entregar ao mal, Deus o punirá. E não interessa se ele era filho, porque senão Deus seria parcial. Porque é meu filho, eu não vou punir. Não é assim que funciona. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Todo mundo entendeu? Vai ser sempre julgado mediante aquilo que tem. Se a pessoa tem, ela vai ser julgada mediante aquilo que Deus deu a ela. E a quem mais é dado, mais lhe será cobrado ou exigido.
Nós estamos sendo trabalhados na palavra mais pura que existe, irmãos. Nós estamos sendo trabalhados com ensinamentos mais corretos possíveis, comparando com a igreja primitiva. A nossa régua está alta a beça. Qualquer que tropeçar depois de ter tido tanto entendimento, tanta luz, o juízo vai ser severo. Porque não é ignorante. Entenderam? É muita iluminação para pouca ação. Tem que ter ação correlata à iluminação. Avança aí para mim. Vamos ver a soltura de Satanás aqui numa animação pequenininha. Acho que é 2 minutos. Apocalipse 29. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A soltura e a rebelião que Satanás incita não é uma guerra. Não existe guerra depois do milênio. Existe uma revolta, uma rebelião, um sítio. Mas o Senhor Jesus não sairá da capital, Jerusalém, para guerrear contra esses rebeldes. Vai vir fogo do céu. O céu vai limpar esses rebeldes. Avança aí para mim, toca aí para mim. 9. And they went up over. Pena que não é mais bem elaborado, né? Na hora do cerco ali, a capital, era um monte de pontinho preto. Se fosse mais bem feito... Oh, meu Deus, se eu tivesse dinheiro e tivesse capacidade, eu faria um filminho melhor. Mas é o que tem para hoje. Mas entenderam? Solta aquela última rebelião acontece, eles vão tentar fazer um golpe de Estado e tentar cercar a Jerusalém, que é a capital do reino. Só que ninguém de dentro da capital vai atacar esses rebeldes. Virá fogo do céu e vai os consumir. Acabou o milênio, entra o juízo final, ressuscita os mortos de todas as épocas e cada um vai ter seu destino final. Finalmente o diabo, Satanás, a serpente, o querubim caído, é lançado para o lago de fogo e enxofre, que já estava aceso desde o princípio do milênio, quando foram para lá lançados a besta e o falso profeta, e todos que têm a sua marca. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vale salientar que a dimensão do lago de fogo e enxofre não foi criada para a criatura humana, e sim para o diabo e seus anjos caídos. Mas todos os apóstatas e maus dentre a humanidade terão sua eternidade nesse lugar de tormento. Mateus 25:41. Os anjos caídos que estavam no abismo, aguardando o julgamento, Judas 1:6, serão também sentenciados no tribunal, com a participação dos santos, 1 Coríntios 6:3, e serão lançados no lago de fogo. Não serão consumidos e desaparecerão, como alguns pensam, mas devem existir em meio ao fogo para sofrerem perenemente agonia. Esse detalhe final aqui é importante, porque tem gente que tem pena do diabo. Já vi gente perguntar assim: pastor, mas se o diabo se arrependesse? Advogado do diabo está doido para absolver o diabo. Como é que um crente pensa numa miséria dessa? E que absolveu o diabo. E se o diabo se arrependesse? Maluco, né, irmão? Que doideira. O diabo não tem arrependimento, nem seus anjos caídos. Estão esperando só a sentença. Então tem gente que acha que Deus não ia criar um lugar onde as suas criaturas iam ficar existindo em agonia, pois é atormentado pelos séculos dos séculos. Se ele fosse consumido de uma vez só e desaparecesse, não teria nenhuma agonia, não teria nenhuma sofrimento perene. Ele não vai desaparecer, ele vai continuar existindo em suplício, em agonia. Avança aí para mim. E alguns seres humanos, infelizmente, vão para lá também. Segue-se a segunda ressurreição de todos os homens, de todas as eras, para comparecerem diante do tribunal do trono branco, no juízo final. Os condenados serão banidos para o lago de fogo,
tendo a morte e o Hades cumprido a função de cárcere das almas até o julgamento, são também lançados no lago de fogo, cumprindo assim a derrota profetizada do último inimigo, a morte, será banida. Apocalipse 20, 13, para terminar a igreja, vamos lá? Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é segunda morte, o lago de fogo. 1 Coríntios 15, 26, igreja. O último inimigo a ser destruído é a morte. Besta, anticristo, falso profeta, vai para o lago de fogo. Satanás, derrotado no finalzinho, vai para o lago de fogo. A morte, também personificada, vai para o lago de fogo. Todas as entidades malignas para o lago de fogo. Seres humanos indignos, malignos, para o lago de fogo. Avança aí para mim. Acabou? Acabou. Então vamos lá, vamos liberar vocês debaixo da graça. Tudo que posso é pedir. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque a revelação e o entendimento tem sido liberado para nós. Às vezes parece, Senhor, que nós estamos tão vaidosos, tão cheios, que não damos mais valor a essa revelação. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque a tua palavra ela é maravilhosa por si só, independe de nós. Ela independe de qualquer ação nossa, ela por si só é maravilhosa. Mas compreendemos, Senhor, que quando o Senhor revela algo é para o homem. O que está oculto é teu, mas o que é revelado é para os homens. E nós devemos espalhar a tua palavra para os homens. Esse é o nosso papel. E clamamos em nome de Jesus, que a tua palavra continue graçando sobre a terra. Que o evangelho do reino continue graçando sobre a terra. Te agradeço pelas vidas que acompanham o nosso canal. Ali na Alemanha, a tua serva Rosemary. Na Suíça, a tua serva Adriele. Irmã Pâmela na Inglaterra. Pastor Volney ali nos Estados Unidos. Irmão Walter nos Estados Unidos. Irmã Cleide em Portugal. Te agradeço por cada irmão e irmã que recebe aqui no nosso Brasil revelação e entendimento através desse canal. Eu te peço então em nome de Jesus, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor de ti mesmo, Senhor, faça a tua palavra prosperar sobre a terra. Ajuda-nos a sermos cooperadores do Senhor, cooperadores da tua obra. É isso que eu te peço nessa manhã. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos, Senhor Deus, caminhar na tua presença com o coração santo, tendo escolhas santas nesse dia, para que possamos voltar à noite com a mentalidade santa e não precisemos nos limpar de qualquer iniquidade. Ajuda-nos a andar de maneira correta, pelo poder que o Senhor deliberou sobre nós. Mas sabemos que a escolha sempre será nossa. Louvado seja o Senhor pela livre escolha. Louvado seja o Senhor pela liberdade de escolha. Seja assim sobre as nossas vidas, Senhor, a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amada igreja, 18h30, começa o nosso culto de adoração.